Na inauguração da TV da Jovem Pan, que aliás tem sido um grande fracasso de audiência, né? Pouca gente falou sobre essa estreia aí do novo canal da rádio agora na televisão. O presidente Jair Bolsonaro, né, o verdadeiro dono dessa concessão, apareceu, né, no Pânico, né, fez a sua participação especial no Pânico, mas ele não contava, né, com a pergunta de André Marinho. Realmente está todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder. O PT que vendeu o governo para o Centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF. Ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui, cara. Mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui, pessoal, de uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público. E o PT, inclusive, é o campeão desse ranking de peculato. Então, presidente, eu te pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô Marinho, você sabe que sou presidente da República, eu respondo sobre meus atos, tá ok? Então não vou aceitar a provocação tua. Aí você recolhe esse aí, o teu jornalismo. Não vou aceitar. Assim o PT vai voltar. É sobre o PT. O teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro. Não vou discutir. O teu pai que é a cadeira do Flávio Bolsonaro. Eu decidi. É o PT, presidente. Ninguém falou de Flávio. Não tem mais conversa contigo. Não tem? Ah, então é isso, né? Cuide, louco! Então deixa eu falar. Do pai e o pau Muito bem, muito bem. É Tigrão com humorista e tchutchuca com a STF, né, presidente? Pergunta de André Marinho, que se tornou aí um dos assuntos mais comentados do dia e que fez com que Jair Bolsonaro deixasse ao vivo a live. Aliás, ficou com o microfone cortado, depois, né, a gente teve acesso, muito provavelmente, né, o próprio Bolsonaro que vazou, achando que isso ia melhorar a situação dele de alguma maneira, ao que o Bolsonaro falou enquanto o microfone dele estava mutado. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever aí no canal, né, de clicar aí no sininho para receber as notificações, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo com os coleguinhas, se lembrar que tem Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, dia 19 e 20 de novembro. Não comprou ainda? Os ingressos vão acabar. Tá com dificuldade para pagar? Precisa de um descontinho? Precisa fazer um parcelamento? Manda um direct lá pro Instagram do Renan do MBL, do Renan Santos. Manda um direct lá para ele que ele soluciona o seu problema. Muito bem, então vamos falar sobre a estreia, sobre a inauguração aí da televisão da Jovem Pan. O Bolsonaro foi no programa Pânico, né, e o Adrilles, né, já foi puxar o saco dizendo, primeiro, né, que ele tava com um tesão metafísico. Senhor presidente, um prazer e um tesão no sentido metafísico do termo, conversar com o senhor e recebê-lo aqui na Jovem Pan na inauguração dessa televisão. Né, o sujeito já não sabe o que significa metafísico, né, um tesão metafísico é um contrassenso, né, pela própria frase contraditória em si, porque tesão, né, é uma coisa física que você sente, né? E ser metafísico é justamente o contrário de físico, né? Ele quis dizer metafórico, ou ele pensou em metafórico e disse metafísico para tentar parecer sofisticado. Mas de todo modo, o grande ponto é que ele ia fazer uma pergunta já deixando muito claro que ele é um puxa-saco, né? Ficou, apesar de ter ficado nervosinho, né, depois de ter sido chamado de puxa-saco. Não queremos não, Mito. Não pode, o PT não pode voltar. O PT não pode voltar. Então, por favor, responda a pergunta, cara, que eu te fiz. Porque se eu quero pergunta de bajulador, cara... Me respeita, rapaz. Bajulador é teu pai que bajulava o presidente e que não recebeu o PT vai voltar, hein? Você transformou em oposição porque o seu pai não recebeu o ministério. Bajulador, me respeita, ô cara de pau. Me respeita. O meu pai não chora no banheiro, não. O meu pai não chora no banheiro. Você pegou de oposição aí. Eu tenho que denunciar o PT. Que você vira bajulador. Me respeita. Me respeita, vagabundo. Vocês fazem essa treta mesmo. Mauricinho. Vamos lá, Gralha. Você quer carguinho pro seu pai? Quer carguinho pro seu pai? Não chora no banheiro. Vamos lá. O sujeito não vai fazer uma pergunta para uma autoridade da República. Aliás, o papel de um jornalista, o papel de um comentarista, né, é de exercer a fiscalização do poder, né? Esse é o papel da imprensa, questionar, né? Se não for para questionar, se não for para incomodar, se não for para cutucar, não é jornalismo, é propaganda do governo. E isso é o papel da própria instituição do governo fazer propaganda, né? O Bolsonaro reclama muito que a imprensa só fala mal, mas o papel da imprensa não é ficar exaltando os pontos positivos do governo. O papel da imprensa
imprensa é justamente ser uma polícia, espécie de polícia privada, né, em cima do governo para fiscalizar os abusos, os erros, criticar as incoerências do governo, como boa parte da imprensa fez com todos os governos que passaram. Muito bem, independentemente disso, a gente sabe que o Bolsonaro foi lá no Pânico. Infelizmente o Pânico, eu pessoalmente, né, sou muito grato ao Pânico, porque fui várias vezes, tive espaço durante as manifestações pelo impeachment, durante várias vezes no programa, sempre fui muito bem tratado, zoado e tal, como todo mundo é, né, mas é normal, é do jogo, tive espaço, etc, mas infelizmente, né, eu fico triste de ver que o Pânico tenha se tornado num programa governista, né, tenha se tornado um programa em que você sequer mais tem os convidados de entretenimento, né, os convidados ligados à música, né, a um novo programa de televisão e etc. Agora é só gente da política e só bolsonarista. Antes, né, quando eu ia, né, no Pânico, o Pânico chamava gente de todos os espectros políticos, chamava gente de centro, de esquerda, de direita, né, chamava gente para discutir cultura, para discutir arte, para discutir política, para discutir economia, dos mais diversos pontos de vista diferentes, né, até promovendo debates no próprio programa Pânico, chamando convidados com visões antagônicas. Isso acabou completamente. Agora é uma visão só, né, só um convidado bolsonarista, e para a estreia da televisão não tem, claro, um convidado bolsonarista mais adequado do que o próprio Bolsonaro. E aí o André Marinho, né, com uma ironia fina, né, pergunta pro Bolsonaro, primeiro diz que é muito perigoso, né, o PT voltar pro poder, porque aí vamos abafar, né, as operações de combate à corrupção, retrocesso econômico, aumento de gasto público, acordos espúrios com o Centrão, tudo o que o governo Bolsonaro faz, né, mas o André Marinho citou o PT de maneira inteligente, porque sabia que é uma resposta sem saída pro Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro fala, mas peraí, você tá sendo irônico, em vez de falar do PT, você tá falando de mim, ele tá acusando o golpe, né? A carapuça serviu. Se ele deixa passar, ele tá deixando uma ironia passar, com todo mundo vendo que aquilo é uma ironia e que a gente tá falando do governo Bolsonaro. Então é basicamente uma questão sem saída, porque o Bolsonaro não tinha como sair com coerência daquela pergunta. E no final é questionado sobre a rachadinha e fica nervoso, né? Fica bravinho, fica ofendidinho, é incapaz de responder, né, sobre a acusação de rachadinha. Ele sabe que ele é o chefe da quadrilha, né, familiar, e ele que comandava o esquema de rachadinha no próprio gabinete e em outros gabinetes. Isso já está amplamente provado para quem quer ter acesso, né? Já vazaram há muito tempo as provas, tanto do envolvimento do Flávio, como do envolvimento de Jair Bolsonaro, envolvimento de Carlos Bolsonaro. Quem quer acessar, dá um Google e encontra as provas já apresentadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mas infelizmente a investigação não avança porque ela está travada por uma questão formal no Supremo Tribunal Federal que discute foro privilegiado retroativo. Flávio Bolsonaro quer ter foro privilegiado para os crimes que ele cometeu quando era deputado estadual e tinha um foro no TJ e não no STF. Mas, de todo modo, não conseguiu responder, e aí, quando ele vai falar, tá mudo, e aí o André Marinho começa a discutir com o Adrilles e o Bolsonaro, de maneira vexatória, simplesmente levanta e vai embora, né? Ou seja, não aguenta um questionamento. E para piorar a situação, né, o Bolsonaro ainda vai lá e deixa vazar, não sei se ele mesmo postou, se deixou vazar informalmente, mas de todo modo deixou cair na rede o que ele tava falando, né, enquanto tava mutado no programa. E aí a gente vai ver o que ele tava falando. Era basicamente, ó, se o Marinho falar de novo, eu saio. Se o Marinho entrar novamente, se o Marinho entrar, eu vou embora. Se o Marinho entrar, se entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Se o Marinho entrar na tela mais uma vez, eu vou embora. Tá? Ou seja, se tiver qualquer um que não seja um absoluto puxa-saco fazendo a pergunta, aí ele vai embora. Aí não aguenta o questionamento. E aquele discurso de que era o presidente Durão, que peitava tudo, que aguentava tudo, né? Me chama de corrupto, porra, não sei o que. O sujeito faz uma pergunta simples, objetiva, Bolsonaro é incapaz de responder, fica nervosinho e ainda diz, ai gente, se um dos participantes do programa fizer pergunta, eu não vou responder. Assim, uma situação realmente muito vergonhosa, muito vexatória para o presidente da República, e que mostra ali primeiro, né, a decadência da Jovem Pan, que virou basicamente um braço aliado ali do bolsonarismo, decadência do próprio Bolsonaro, que não é capaz de responder. Imagina, isso foi assim, uma pergunta de um humorista, né, num programa de humor em que a maior parte dos integrantes está jogando do lado do Bolsonaro. Imagina num debate presidencial o Bolsonaro com o Lula, o Bolsonaro com o Ciro, o Bolsonaro com todos os outros candidatos fritando ele, se ele vai conseguir
conseguir manter a paciência, sabendo que dessa vez não tem como fugir de debate, porque ele não tá em primeiro nas pesquisas. Se ficar parado, não vence a eleição, pelo contrário. Se as coisas continuarem como está, o Bolsonaro perde com larga folga e pavimentando a volta do PT, né, que é o que o Bolsonaro mais fez durante seu governo. Vai fazer um governo tão desastroso que a população cogita voltar com o PT só para não votar no Bolsonaro. Então é isso, meus parabéns ao André Marinho, uma conduta, né, e uma pergunta irretocável pro Bolsonaro, tão irretocável que ele foi incapaz de responder, tentou censurar, tentou atacar o Mensageiro, né, foi incapaz de atacar o Mensageiro, assim como o Adrilles, né, um gado de marca maior, um Wagyu, né, de fato aquele boi, mano, de elite, né, aquele boi que é massageado, é criado com música clássica e tal, para ficar com a carne bem macia para engorda e pro abate, né, e ser vendido ali, como um dos próprios churrascos que o Bolsonaro anda frequentando aqui no Palácio da Alvorada, né, comendo o Wagyu ali, que o preço é mais de R$1.000 o quilo da carne. Enfim, excelente abate de André Marinho contra Jair Bolsonaro, o que já antecipa como e quem vai ser Jair Bolsonaro nos debates eleitorais.